Mas você acha, Orlando, que essa operação tão marcante, ela impacta de alguma maneira a relação entre polícia, crime organizado e sociedade no Brasil de hoje? Algo realmente muda a partir de agora ou tudo voltará a ser como antes, em poucas semanas ou mesmo dias? Você mencionou há pouco que já tinha traficante, pessoal já armado lá, nos mesmos locais, né? Onde os supostos bandidos foram todos mortos. O que muda é que o poder político, vendo o sucesso, né, da operação perante a opinião pública, nós vamos investir no remédio que não funciona com mais intensidade. Porque esse poder político no Brasil está preocupado com o resultado eleitoral, eles não estão preocupados, eles não moram na comunidade, entendeu? Eles não enfrentam no dia a dia as mazelas e o sofrimento do povo que mora nesses locais. Então, para eles, o coeficiente eleitoral diz muito mais do que a transformação social. E eu acho que assim, o que vai acontecer agora é que, entusiasmados com o resultado político da operação perante, né, a opinião pública, que infelizmente é seduzida por esse espetáculo midiático como algo positivo, né, eu acho que a tendência é a gente aumentar a dose desse remédio que não funciona. E aí nós vamos ficar, né, numa situação cada vez pior, né, porque nós temos que enfrentar essa ocupação territorial de uma forma política. Primeiro, a gente tem que entender que esses grupos armados, eles estão ali armados não é para enfrentar a polícia. Pode ter certeza, eles estão armados para garantir a ocupação da invasão de outros grupos aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma situação específica, né? O armamento militar na mão desses grupos, coisa que você não tem em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, né? E ainda não tem, né, em outros estados. Pode ser que mais na frente aconteça. Mas o que nós temos no Rio de Janeiro que é especial é a disputa do território. Essa disputa do território é feita por vários grupos. Né? Tem diversas designações, ADA, TCP, milícia, aí entra um monte de nome, né? O povo de Israel, eles vão inventando um monte de grupo, né? Subgrupos que estão disputando ali o território. Né? O armamento vem para garantir que aquele território não vai ser invadido pelo grupo rival, porque com a polícia a conversa é outra, sempre foi. Né? Então, o que acontece ali é que esse armamento pesado vem dessa disputa do território. E para que eles querem ocupar o território? Para ter o controle da economia desses territórios, da economia informal. Né? Então, o que acontece? Ali tem as drogas, que é uma economia forte, mas que hoje não é a maior economia desses territórios. Eu posso dizer com toda certeza que aqui no Rio de Janeiro a maior economia hoje desses territórios é o gás, a venda do gás, né? Porque o gás um produto de primeira necessidade de todos os moradores desses territórios, e ele, né, tem que pagar um ágio para quem ocupa o território. Então, o tráfico, a milícia, eu estou falando de forma, né, geral, não estou dizendo que esses grupos são diferentes, não. A milícia faz a mesma coisa que o tráfico, cobra um preço pelo gás vendido dentro dessas comunidades. E o absurdo é que isso está na mão da iniciativa privada, ou seja, é um outro que consegue autorização para vender o gás, que fornece um dinheiro e dá recursos para o traficante e para o miliciano. Tem que acabar com essa história. Tem que estatizar a venda do gás nessas comunidades. Isso tem muito mais força para transformar essa realidade do que caveirão e 120 pessoas mortas. Isso não modifica nada. Agora, se você estatiza a venda do gás, tira essa economia da mão dos caras, você está enfrentando o problema. Você está jogando para fazer a transformação social. Se a gente pensa em legalizar a maconha, que isso também é importante falar, porque a maconha está legalizada nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, aqui do lado, na Europa, e a gente está mantendo um proibicionismo, entregando uma economia, né, para esses grupos armados. Né? Legaliza. Né? Transporte alternativo só existe porque o Estado não tem controle sobre as linhas de ônibus e deveria ter. Ou seja, não é o empresário dos ônibus que tem que dizer quais são as linhas, onde que elas circulam, porque aí aparece o transporte alternativo. A pessoa, para se movimentar na cidade, tem que pegar 3 conduções, pagando 3 passagens, quando, na verdade, aparece uma van dizendo, olha, vou chegar em meia hora num circuito que vocês vão ter que fazer de ônibus em 2 horas. Pô, o trabalhador vai se jogar dentro da van. Então, é preciso também que o Estado tenha, né, uma interferência decisória em relação
ao transporte público, não entregue isso na mão dos proprietários das empresas concessionárias de ônibus. Ou seja, é necessário toda uma ação política para que a gente resgate essa economia que foi entregue na mão desses grupos. Né? Isso eu acho que sim, teria força de transformação. Essas operações aí é para vender matéria no telejornal e enganar a população acreditando que as coisas vão ser diferentes, quando na verdade elas permanecem iguais ou piores do que estavam antes da operação.